Você já acordou com uma dor no ouvido que parecia diferente de tudo o que já havia sentido antes? Sarah Mitchell, de 34 anos, moradora de Houston, Texas, experimentou exatamente isso numa manhã de setembro de 2023. Mas o que ela descobriria no consultório médico estava muito além de uma simples infecção auditiva comum. Uma dor que começa sutil, quase imperceptível, e que, em poucos dias, se transforma em um tormento persistente e inexplicável. Essa é uma experiência que, em sua banalidade, pode parecer familiar a muitos. No entanto, para Sarah Mitchell, uma mulher de 34 anos residente em Houston, Texas, essa dor no ouvido, iniciada numa manhã de setembro de 2023, foi o prenúncio de uma descoberta que transcenderia a esfera médica comum, adentrando um território de complexidade e perigo que assombraria a equipe do renomado Methodist Hospital. O que a princípio se apresentava como um incômodo auditivo passageiro, possivelmente atribuído a uma simples acumulação de cera ou a uma infecção viral incipiente, rapidamente evoluiu para algo muito mais sinistro. A sensação de algo em constante movimento dentro do canal auditivo, uma percepção perturbadora e invasiva, sinalizava que a origem do mal-estar estava muito além do que os protocolos médicos convencionais poderiam antecipar. O Dr. Marcus Whitman, um otorrinolaringologista com 10 décadas de experiência, acostumado a desvendar os mistérios do ouvido humano, acreditava ter visto de tudo, desde infecções bacterianas agressivas e objetos esquecidos por crianças em seus canais auditivos, até perfurações timpânicas traumáticas. Sua carreira, edificada sobre a precisão diagnóstica e a destreza cirúrgica, o preparara para os desafios inerentes à sua especialidade. Contudo, a chegada de Sarah Mitchell ao seu consultório naquele dia prometia desmantelar essa segurança profissional, forçando-o a confrontar um enigma médico que desafiaria sua percepção e conhecimento. Os sintomas relatados por Sarah, inicialmente desconexos e de difícil categorização, incluíam episódios de tontura intensa e lapsos de memória recentes, que ela, de forma pragmática, atribuía ao estresse do cotidiano. Esses sinais, aparentemente díspares, começavam a tecer um padrão complexo, uma narrativa clínica que se desdobrava para além de uma simples otite. A ligeira elevação da temperatura corporal de Sarah, 37,8 graus Celsius, e uma irritabilidade incomum para seu temperamento geralmente sereno, eram pistas adicionais que o Dr. Whitman anotava metodicamente em seu prontuário. A atmosfera no consultório, inicialmente marcada pela rotina profissional, começou a ser permeada por uma tensão crescente à medida que o otoscópio era cuidadosamente introduzido no canal auditivo de Sarah. A expressão do médico, antes confiante e analítica, transformou-se gradualmente em uma máscara de perplexidade médica, um reflexo silencioso da anomalia que se revelava sob a lente ampliada. Era um vislumbre do extraordinário, uma porta aberta para a compreensão de que a medicina, por mais avançada que seja, ainda guarda segredos capazes de abalar os mais experientes profissionais. A investigação de uma dor de ouvido aparentemente comum havia se transformado em uma jornada inesperada rumo ao desconhecido, onde cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser a chave para desvendar um mistério biológico de proporções assustadoras. A partir daquele momento, a busca por respostas se tornaria uma corrida contra o tempo, desvendando os intrincados mecanismos da natureza e a capacidade insuspeita de certos organismos de se adaptarem e prosperarem em ambientes hostis, mesmo dentro do corpo humano. De onde você está acompanhando esta história? Compartilhe nos comentários sua cidade e seu nome. Pois é sempre bom saber até onde nossas histórias estão chegando. E não se esqueça, ao deixar seu like e se inscrever no canal, você garante acesso antecipado aos próximos vídeos e histórias que estão por vir. O que o Dr. Whitman vislumbrou através da lente do otoscópio, após a introdução cuidadosa no canal auditivo de Sarah Mitchell, foi algo que desafiava a lógica e a experiência acumulada em seus 15 anos de prática. A imagem que se projetava não se assemelhava a nada do que já havia encontrado. Não era cera, nem uma infecção bacteriana típica, tampouco um objeto inanimado. O que se movia ali, com uma deliberada e assustadora vitalidade, era inequivocamente vivo. Uma reação imediata, quase instintiva, levou o médico a solicitar à enfermeira Janete um microscópio otológico de alta resolução, sua voz mantendo um tom firme e profissional,
embora a perplexidade estampada em seu rosto denunciasse a gravidade da situação. Sarah, percebendo a mudança sutil, mas significativa, na postura do profissional de saúde, não pôde conter a ansiedade crescente, questionando nervosamente se algo estava errado. A criatura misteriosa, alojada perigosamente perto do delicado tímpano, medindo cerca de 8 milímetros, apresentava características morfológicas intrigantes e perturbadoras. Um corpo predominantemente escuro, antenas desproporcionalmente longas e uma substância viscosa e pegajosa que a envolvia. A constatação de que o inseto não apenas estava vivo, mas parecia ter construído um tipo de casulo protetor em seu canal auditivo, uma adaptação biológica impressionante e aterradora, explicava a sensação de movimento constante relatada por Sarah. A substância pegajosa, agora compreendida como um material de construção, solidificava a ideia de um habitat permanente sendo criado. O Dr. Whitman, em um momento de franca admissão, compartilhou com sua equipe que jamais havia testemunhado algo similar. Paralelamente, um dado estatístico preocupante do CDC, indicando um aumento de 23% em casos de insetos raros encontrados em ouvidos humanos nos últimos 2 anos nos Estados Unidos, especialmente em estados úmidos como o Texas, adicionava uma camada de urgência e relevância ao caso de Sarah, sugerindo que este, por mais chocante que fosse, poderia ser apenas a ponta de um iceberg. Enquanto o Dr. Whitman preparava meticulosamente os instrumentos para a remoção segura do invasor, Sarah começou a relatar uma série de sintomas adicionais que, à primeira vista, pareciam completamente desconectados de sua queixa principal. A dificuldade em recordar onde havia deixado objetos básicos como chaves, a incapacidade de rememorar conversas importantes do trabalho, e episódios de tontura matinal recorrente, acompanhados por uma neblina mental que se intensificava progressivamente. Eram manifestações que o Dr. Whitman imediatamente reconheceu como não sendo meramente secundárias a uma obstrução física auditiva comum. Estudos da American Academy of Otolaryngology indicavam que apenas uma pequena fração de casos com objetos estranhos no canal auditivo apresentavam sintomas neurológicos, sinalizando que Sarah estava envolvida em uma situação médica muito mais complexa e perigosa. A identificação precisa da espécie do inseto, realizada através de uma câmera digital de alta definição acoplada ao microscópio cirúrgico, revelou uma variante rara do Dermestidae, o popular besouro do couro. Contudo, este exemplar exibia características atípicas: coloração mais escura e tamanho aumentado, sugerindo uma possível mutação genética ou uma adaptação evolutiva específica ao ambiente humano. O aspecto mais clinicamente alarmante, conforme explicado pelo Dr. Whitman à equipe, era a capacidade conhecida desta espécie de secretar enzimas defensivas altamente tóxicas quando se sentia ameaçada. Foi nesse ponto que a verdadeira gravidade da situação começou a se desvelar de forma dramática, com os exames de sangue de Sarah revelando marcadores inflamatórios significativamente elevados, concentrados precisamente na delicada região cerebral. Os resultados dos exames bioquímicos, que chegaram enquanto o Dr. Whitman ainda planejava a estratégia de remoção, confirmaram o que ele temia. A proteína C reativa estava significativamente elevada, e marcadores específicos de neuroinflamação e toxinas não identificadas circulando no sistema sanguíneo foram detectados. Diante dessas descobertas, o médico instruiu a enfermeira Janete a contatar imediatamente o Dr. Harrison, do Departamento de Neurologia, enquanto analisava as imagens cerebrais digitalizadas de Sarah. A ressonância magnética de alta resolução evidenciava pequenos, mas significativos, pontos de inflamação no córtex cerebral, precisamente nas áreas responsáveis pela memória de curto prazo e equilíbrio. Sarah, alheia à gravidade de sua condição, questionou a necessidade de tantos exames complexos, ao que o Dr. Whitman respondeu com cautela, assegurando-lhe que o objetivo era garantir uma resolução completa e sem complicações. A realidade, contudo, era mais sombria. O inseto havia secretado uma neurotoxina potente que, através da proximidade anatômica com o sistema nervoso central, estava causando microinflamações cerebrais progressivas. A literatura médica internacional registrava apenas 12 casos similares mundialmente nas últimas 5 décadas. A consulta urgente com a doutora Helena Vasquez, uma renomada toxicologista, via telefone, trouxe um misto de esperança e preocupação.
Ela explicou que o envenenamento por neurotoxina de inseto era extremamente raro, mas que, com tratamento rápido e adequado, os danos neurológicos poderiam ser reversíveis, embora a janela de tempo para intervenção eficaz fosse mínima. A situação de Sarah Mitchell, de uma consulta médica rotineira, escalou rapidamente para uma emergência médica sem precedentes para o hospital. A gravidade da condição de Sarah Mitchell transformou a unidade de otorrinolaringologia do Methodist Hospital em um centro de emergência médica de proporções inéditas. O Dr. Whitman, ciente da complexidade e do perigo iminente, convocou imediatamente uma equipe multidisciplinar de especialistas, incluindo um neurocirurgião experiente, um toxicologista e um especialista em doenças infecciosas emergentes. A prioridade era a remoção do inseto sem provocar a liberação adicional de toxinas letais. Um movimento brusco ou inadequado poderia desencadear uma dose fatal de veneno diretamente no delicado tecido cerebral. O procedimento cirúrgico foi planejado sob sedação controlada e monitoramento neurológico especializado em tempo real. Sarah foi informada sobre a complexidade técnica de seu caso, omitindo-se o risco real de morte, em uma tentativa de manter sua confiança psicológica. Durante a preparação pré-operatória, análises mais detalhadas revelaram que o inseto havia desenvolvido uma estrutura de casulo protetor sofisticada, indicando uma intenção de permanência prolongada, e que a substância pegajosa circundante continha compostos químicos nunca antes documentados. A doutora Helena Vasquez chegou ao hospital com um antídoto experimental, desenvolvido com base em casos raros documentados na Austrália e África subsaariana, com uma taxa de eficácia laboratorial de 78%, representando a melhor esperança terapêutica. Enquanto isso, a notícia do caso de Sarah começou a vazar para a mídia local através de familiares preocupados nas redes sociais, gerando hashtags como Save Sarah e Mysterious Bug. A equipe médica manteve um sigilo rigoroso sobre os detalhes mais críticos, enquanto uma sala cirúrgica especializada era preparada, equipada com tecnologia de ponta para o que se anunciava como o procedimento mais complexo da história da instituição. A sala de cirurgia transformou-se em um laboratório de alta tecnologia. Monitores exibiam as ondas cerebrais de Sarah em tempo real, enquanto câmeras digitais transmitiam cada movimento microscópico para especialistas em outros estados. O anestesista anunciou o início da sedação controlada, com sinais vitais estáveis. O Dr. Whitman, sob o microscópio cirúrgico, iniciou a aproximação cuidadosa do inseto. A primeira tentativa de remoção foi abortada quando o inseto reagiu defensivamente, liberando mais substância tóxica e causando picos alarmantes nos monitores neurológicos. A doutora Vasquez administrou o antídoto experimental, com a equipe aguardando 10 minutos cruciais para a próxima tentativa. Durante essa espera tensa, resultados de laboratório revelaram que o inseto não era apenas uma espécie rara, mas uma variante geneticamente modificada, possivelmente resultado de mutações causadas por pesticidas industriais tóxicos. Isso explica a potência incomum da neurotoxina, murmurou a doutora Vasquez. Estamos lidando com uma evolução acelerada da espécie. Na segunda tentativa, utilizando uma técnica inovadora de aspiração combinada com ultrassom de baixa frequência, o Dr. Whitman conseguiu adormecer temporariamente a criatura. Com movimentos precisos, iniciou a extração milimétrica. O procedimento, que durou 4 horas, foi monitorizado por especialistas via videoconferência. A tensão na sala era palpável. Finalmente, o inseto foi completamente removido. Surpreendentemente vivo, foi transferido para um laboratório do CDC para análises genéticas. Procedimento concluído com sucesso, anunciou o Dr. Whitman, exausto, mas aliviado. Sarah acordou da sedação sem complicações imediatas, mas permaneceu sob observação neurológica rigorosa por 72 horas. Os resultados pós-operatórios de Sarah foram notavelmente positivos. O antídoto experimental da doutora Vasquez neutralizou 94% das toxinas, e os marcadores de inflamação cerebral começaram a diminuir. O neurologista confirmou que Sarah teria recuperação neurológica completa. A análise genética do inseto, no entanto, revelou contaminação por compostos químicos industriais despejados ilegalmente em aterros clandestinos no Texas.
O caso de Sara desencadeou a descoberta de uma operação criminosa de descarte de resíduos tóxicos que afetava a fauna local. 3 meses depois, Sara, completamente recuperada, tornou-se porta-voz de uma campanha nacional de conscientização ambiental. Seu caso resultou em mudanças nos protocolos médicos de emergência e no fechamento de 15 empresas envolvidas no descarte ilegal. Nunca imaginei que uma simples dor de ouvido pudesse revelar um problema ambiental tão grave, refletiu Sara. Agora entendo como nossa saúde está diretamente conectada com o meio ambiente. O Dr. Whitman publicou o caso, estabelecendo novos protocolos, e o Methodist Hospital recebeu reconhecimento nacional. O inseto, estudado em laboratório, revelou que a mutação genética foi causada por pesticidas específicos, levando a mudanças na legislação ambiental texana. Esta história convida à reflexão sobre os sintomas aparentemente simples que ignoramos, a atenção aos sinais do corpo e o impacto de nossas ações ambientais na saúde. O caso Sara Mitchell transformou protocolos médicos, impulsionou investigações ambientais e salvou vidas através da conscientização, demonstrando como uma dor de ouvido comum pode desvendar uma complexa rede de problemas ambientais e médicos. A próxima história abordará um exame de rotina que revelou uma condição médica desafiadora, revolucionando o entendimento científico sobre o corpo humano. A análise metagenômica da substância pegajosa coletada ao redor do inseto desvendou uma complexidade bioquímica surpreendente, indo muito além de um simples adesivo biológico. Os pesquisadores do CDC identificaram compostos orgânicos complexos e cadeias de aminoácidos modificados que não correspondiam a nenhuma estrutura conhecida na literatura científica. Essa descoberta sugeriu que o inseto não apenas se adaptara ao canal auditivo humano, mas também havia desenvolvido a capacidade de sintetizar e secretar substâncias com propriedades únicas, possivelmente para otimizar seu ambiente ou como um mecanismo de defesa ainda mais sofisticado. A presença de certos ésteres de ácidos graxos incomuns, por exemplo, indicava uma possível função de comunicação química ou de nutrição autossuficiente dentro do nicho criado. Tais achados abriram um novo campo de estudo sobre a plasticidade bioquímica de espécies de insetos em resposta a ambientes inusitados, levantando questões sobre a evolução acelerada e a engenharia molecular natural. Ademais, a investigação das possíveis origens da mutação genética do inseto, ligada à exposição a pesticidas industriais, revelou uma teia de contaminação ambiental que se estendia por uma vasta área do Texas. Análises de solo e água em locais de descarte ilegal de resíduos químicos demonstraram a presença de compostos organoclorados e fosforados em concentrações alarmantes, compatíveis com os padrões encontrados nas amostras biológicas do inseto. Essa correlação direta entre a poluição industrial e a alteração genética de uma espécie de inseto serviu como um alerta contundente sobre os efeitos cascata da atividade humana no ecossistema. A descoberta de que um aterro clandestino específico, operado por uma rede de empresas sem licença, era o epicentro dessa contaminação, desencadeou uma operação policial e ambiental de larga escala. A investigação criminal subsequente visava desmantelar a operação e responsabilizar os envolvidos, destacando a interligação entre a saúde pública e a fiscalização ambiental rigorosa. A partir desse ponto, o foco se deslocou para as implicações jurídicas e regulatórias que emergiram do caso de Sara. A identificação da fonte da contaminação levou a uma revisão aprofundada das leis de proteção ambiental no Texas. Os legisladores estaduais, munidos dos dados científicos robustos coletados durante a investigação, propuseram e aprovaram novas diretrizes mais rigorosas para o descarte de resíduos industriais, incluindo penalidades mais severas para o descarte ilegal e o aumento da fiscalização em áreas de risco. A rede de empresas envolvida no descarte clandestino foi multada em valores recordes e teve suas operações permanentemente encerradas. Paralelamente, o caso serviu de precedente para a reavaliação de protocolos de saúde pública, com o CDC emitindo novas recomendações para a vigilância de infestações de insetos em áreas urbanas e rurais com histórico de contaminação ambiental, enfatizando a importância de investigar a fundo as causas subjacentes de surtos atípicos. A resiliência e a capacidade de adaptação do inseto, agora compreendidas em um contexto mais amplo de engenharia genética ambiental, inspiraram novas linhas de pesquisa em biotecnologia.
Cientistas começaram a explorar o potencial das enzimas secretadas pelo inseto para aplicações em biorremediação, especificamente na degradação de poluentes orgânicos persistentes. A ideia era isolar e replicar os mecanismos moleculares que permitiram ao inseto prosperar em um ambiente tóxico, visando desenvolver soluções inovadoras para a remediação de solos e águas contaminadas. Essa perspectiva transformou um incidente médico alarmante em um catalisador para avanços científicos promissores, demonstrando como a diversidade pode impulsionar a inovação e a busca por soluções sustentáveis para desafios ambientais complexos. A natureza, quando confrontada com pressões extremas, revela capacidades insuspeitadas que podem ser aproveitadas para o benefício humano. A descoberta da complexidade bioquímica do inseto, com compostos orgânicos e cadeias de aminoácidos que desafiavam a classificação científica conhecida, abriu uma nova fronteira na entomologia médica e na toxicologia. A substância pegajosa, agora compreendida como um bioadesivo intrincado, revelou a capacidade da criatura de não apenas sobreviver, mas de ativamente moldar seu ambiente. Análises posteriores identificaram em sua composição proteínas com propriedades de adesão excepcionalmente fortes, mas também com uma notável biodegradabilidade em condições específicas. Essa dualidade sugeria um mecanismo evolutivo sofisticado, permitindo a fixação segura no canal auditivo enquanto garantia que o próprio casulo não se tornasse um obstáculo permanente em caso de necessidade de deslocamento ou reprodução. A engenharia molecular natural em ação, capaz de produzir materiais com características tão controladas, despertou o interesse de pesquisadores em biomateriais, vislumbrando aplicações em curativos avançados e sistemas de liberação controlada de medicamentos, que pudessem aderir temporariamente a tecidos biológicos e, posteriormente, serem degradados de forma segura. Ademais, a análise da composição do bioadesivo revelou a presença de peptídeos antimicrobianos de amplo espectro, projetados para inibir o crescimento de bactérias e fungos que poderiam comprometer a integridade do seu habitat, ou, de forma mais preocupante, infectar o hospedeiro. Essa capacidade intrínseca de manter um microambiente estéril, mesmo em um local tão propenso a infecções como o ouvido humano, demonstrava um nível de adaptação que ia muito além da mera sobrevivência. Para o campo da microbiologia, isso representava uma oportunidade única de estudar novos agentes antimicrobianos naturais, potencialmente eficazes contra cepas resistentes a antibióticos convencionais. A possibilidade de isolar e sintetizar esses peptídeos abriu caminho para o desenvolvimento de novas terapias antibióticas, especialmente relevantes diante da crescente crise de resistência bacteriana. A investigação sobre a origem da mutação genética do inseto, ligada à exposição a pesticidas industriais, desdobrou-se em uma análise aprofundada dos padrões de descarte de resíduos tóxicos no Texas. Descobriu-se que a rede de empresas envolvida no descarte ilegal operava com uma falha sistêmica na fiscalização, permitindo que uma vasta gama de compostos químicos perigosos, incluindo organoclorados e organofosforados, contaminassem o solo e os lençóis freáticos em áreas próximas a ecossistemas sensíveis. A correlação direta entre a exposição a esses xenobióticos e a alteração no genoma do inseto, resultando em maior resistência e capacidade de síntese de toxinas, serviu como um estudo de caso pungente sobre os efeitos imprevistos da poluição ambiental na evolução das espécies. Esse cenário ilustra vividamente como a intervenção humana, mesmo que indireta, pode acelerar e direcionar a adaptação biológica, muitas vezes com consequências imprevisíveis para a saúde pública e o equilíbrio ecológico. Em contrapartida, a identificação dos compostos químicos específicos presentes nos pesticidas que induziram a mutação revelou uma classe de organofosforados com propriedades neurotóxicas particularmente potentes. A pesquisa subsequente concentrou-se em entender como essa exposição prolongada e em baixas doses poderia ter alterado a expressão gênica do inseto, levando à produção de uma neurotoxina mais potente e com mecanismos de ação distintos daqueles de suas congêneres não expostas. Esse entendimento detalhado da relação dose-resposta e da influência do ambiente químico na predisposição genética abriu novas avenidas para a toxicologia ambiental e a avaliação de risco de produtos químicos industriais. A capacidade de prever e mitigar os efeitos mutagênicos de substâncias químicas tornou-se uma prioridade, com o caso de Sara servindo como um alerta precoce sobre os perigos latentes da contaminação química em larga escala.
A análise bioquímica do material coletado no ouvido de Sarah Mitchell revelou a presença de compostos orgânicos complexos, cujas estruturas moleculares e mecanismos de ação eram inéditos para a ciência. Entre eles, destacaram-se polissacarídeos de cadeia longa com propriedades bioadesivas excepcionais, capazes de formar uma matriz tridimensional resistente, mas flexível, que envolvia o inseto. Essa matriz não era apenas um invólucro protetor. Atuava como um sistema de sustentação e, surpreendentemente, como um filtro seletivo para nutrientes presentes em secreções auriculares. Estudos preliminares sugeriram que a criatura poderia estar metabolizando compostos serosos e lipídicos do ouvido humano para manter sua própria fisiologia e, crucialmente, para sintetizar os componentes do adesivo. Essa capacidade de cultivar seu próprio substrato, utilizando recursos do hospedeiro de forma tão específica, representava um salto evolutivo impressionante, configurando um modelo biológico de simbiose parasitária radicalmente novo. Ademais, a investigação aprofundou-se na natureza das enzimas secretadas pelo inseto. Descobriram-se peptidases com uma especificidade de clivagem surpreendente, atuando não apenas na degradação de proteínas, mas também na modificação de lipídios auriculares. O que intrigou particularmente os cientistas foi a detecção de um composto lipídico modificado, com um padrão de ramificação de ácidos graxos que não correspondia a nenhuma estrutura lipídica conhecida. Este composto, provisoriamente denominado cerumexina, parecia desempenhar um papel duplo. Por um lado, atuava como um agente imunomodulador, suprimindo a resposta inflamatória do hospedeiro na área de contato. Por outro, exibia propriedades bioativas que poderiam influenciar a coagulação sanguínea e a cicatrização, sugerindo um controle ativo sobre o microambiente tecidual. Essa capacidade de manipular a fisiologia do hospedeiro em um nível molecular tão refinado levantava questões sobre a potencial inteligência adaptativa do inseto. A descoberta de que a mutação genética do inseto estava diretamente ligada à exposição a pesticidas industriais específicos, como os organofosforados, abriu uma janela para a compreensão dos mecanismos epigenéticos envolvidos. A hipótese central era que a exposição a esses compostos xenobióticos não apenas causava alterações diretas no DNA, mas também induzia modificações químicas reversíveis nas histonas e no próprio DNA, que alteravam a expressão de genes cruciais para a sobrevivência e adaptação. Essa influência sobre o interruptor genético explicaria a rápida evolução de características como a resistência a toxinas e a capacidade de secretar compostos bioativos. Portanto, o caso de Sarah Mitchell se tornava um estudo de caso paradigmático sobre como a pressão ambiental química pode desencadear respostas evolutivas aceleradas, com implicações significativas para a saúde pública e a ecotoxicologia. Considerando a dinâmica da descoberta, é fundamental notar que a identificação do cerumexina e suas propriedades imunomoduladoras e de controle tecidual abriu novas linhas de pesquisa. Cientistas começaram a explorar o potencial terapêutico desses compostos. Se o inseto podia, através de suas secreções, suprimir a inflamação e influenciar a cicatrização, seria possível isolar e sintetizar análogos dessas moléculas para aplicações médicas? A ideia era desenvolver novos agentes anti-inflamatórios não esteroides ou até mesmo terapias para acelerar a recuperação de feridas, aprendendo com a engenharia biológica de um organismo que se adaptou a um ambiente desafiador. Essa perspectiva transformou um parasita nocivo em uma potencial fonte de inovação biomédica, ressaltando a importância de estudar a biologia de espécies incomuns, mesmo em contextos inicialmente adversos. Além disso, a investigação sobre a estrutura da matriz adesiva revelou a presença de nanopartículas proteicas com uma organização quase cristalina. Essa arquitetura permitia uma adesão excepcionalmente forte a superfícies biológicas, mas também oferecia uma flexibilidade notável, adaptando-se aos movimentos do canal auditivo sem causar desconforto ou danos ao tímpano. A forma como essas nanopartículas se auto-organizam e se ligam entre si, utilizando ligações peptídicas e interações hidrofóbicas, era de um nível de sofisticação que rivalizava com materiais sintéticos de ponta. O estudo detalhado dessa auto-organização molecular poderia inspirar o desenvolvimento de novos adesivos biomédicos e materiais de engenharia tecidual, capazes de mimetizar a eficiência e a adaptabilidade dos sistemas biológicos. A natureza, mais uma vez,
apresentava um modelo de engenharia de materiais de performance superior. A análise aprofundada dos mecanismos de defesa do inseto revelou uma estratégia surpreendente: a produção de um composto volátil, um feromônio de alarme de complexidade inédita, que parecia interagir diretamente com o sistema olfativo e até mesmo com receptores neurais periféricos de mamíferos. Esse feromônio, em concentrações mínimas, não apenas sinalizava perigo para outros insetos da mesma espécie, mas também induzia em humanos uma sensação de ansiedade e desorientação sutil, contribuindo para a neblina mental e os lapsos de memória relatados por Sarah. A descoberta era particularmente intrigante porque o feromônio parecia atuar em vias bioquímicas distintas das conhecidas para a comunicação química entre insetos e mamíferos, sugerindo uma adaptação evolutiva convergente ou um mecanismo de mimetismo molecular altamente especializado. Essa capacidade de influenciar o comportamento e a cognição do hospedeiro, mesmo que de forma indireta e sutil, abria um novo paradigma no estudo da interação patógeno-hospedeiro, onde a manipulação neurocomportamental se tornava uma ferramenta de sobrevivência. Além disso, a investigação sobre a estrutura molecular do feromônio de alarme revelou a presença de isomeiros específicos que apresentavam uma afinidade notável com receptores olfativos humanos, particularmente aqueles associados à percepção de substâncias de odor forte ou desagradável. Essa afinidade, contudo, ia além da simples detecção de odor. Estudos preliminares em modelos in vitro sugeriram que alguns desses isomeiros poderiam se ligar a receptores de neurotransmissores no sistema nervoso central, modulando a liberação de substâncias como a dopamina e a serotonina. Essa interferência sutil nos sistemas de neurotransmissão explicaria os episódios de desorientação e os lapsos de memória, demonstrando uma capacidade sofisticada de exploração da neurobiologia do hospedeiro. Agora, considere a implicação disso. Uma criatura minúscula, ao habitar nosso corpo, poderia estar, através de sinais químicos complexos, alterando sutilmente nossa percepção da realidade e nossa capacidade de lembrar, um domínio até então considerado exclusivamente humano. A pesquisa sobre a origem da mutação genética, ligada à exposição a pesticidas industriais, revelou que um grupo específico de organofosforados, utilizados em larga escala na agricultura e na indústria têxtil, possuía uma estrutura química que mimetizava certos precursores de neurotransmissores mamíferos. A hipótese emergente era que a exposição a esses compostos não apenas causava danos ao sistema nervoso do inseto, mas também o ensinava a produzir moléculas com funcionalidades semelhantes, capazes de interagir com sistemas biológicos de outras espécies. Essa aprendizagem molecular, impulsionada pela pressão seletiva do ambiente contaminado, ilustrava um fascinante exemplo de como a toxicidade ambiental pode, paradoxalmente, impulsionar a evolução de mecanismos de evasão e exploração mais complexos. A natureza, em sua busca incessante por adaptação, encontrava novas rotas, mesmo que através da interferência humana. Em um plano mais profundo, a descoberta da influência do feromônio nos receptores olfativos e neurais humanos levantou questões sobre a vulnerabilidade intrínseca dos sistemas sensoriais mamíferos a sinais químicos exógenos. A capacidade de um inseto, através de um composto volátil, de induzir alterações cognitivas e emocionais em um hospedeiro de outra classe biológica, desafiava as fronteiras estabelecidas entre a comunicação intraespecífica e a interespécie. Essa interação química sutil, porém poderosa, destacava a interconexão profunda entre todos os seres vivos e o ambiente químico que os cerca, sugerindo que os limites entre o eu e o outro podem ser mais fluidos do que se pensava, especialmente quando mediados por sinais moleculares complexos. A complexidade do feromônio de alarme, agora compreendido como um agente capaz de modular a neuroquímica humana, abriu um leque de possibilidades para a pesquisa em interações biológicas interespécies. Para além da simples indução de ansiedade, as análises mais finas revelaram que isomeiros específicos desse composto podiam interagir com receptores de glutamato no córtex pré-frontal, a área cerebral responsável pelo raciocínio lógico e pela tomada de decisões. Essa interação não resultava em uma intoxicação direta, mas em uma sutil diminuição da eficiência sináptica, dificultando o processamento de informações complexas e, consequentemente, a capacidade de Sarah de discernir a origem de sua própria confusão mental. Essa descoberta lança uma luz sobre como organismos aparentemente simples podem desenvolver estratégias de manipulação comportamental incrivelmente sofisticadas,
utilizando as próprias vias de comunicação do hospedeiro. Agora, imagine como essa capacidade poderia ser explorada ou adaptada em outros contextos parasitários, onde a sobrevivência do parasita depende da incapacidade do hospedeiro em identificá-lo ou combatê-lo. Ademais, a investigação sobre a origem da mutação genética revelou que a exposição a determinados pesticidas organofosforados, além de induzir a produção de neurotoxinas mais potentes no inseto, também alterou a expressão de genes relacionados à sua capacidade de detectar e processar estímulos ambientais. Especificamente, observou-se um aumento na sensibilidade a certos comprimentos de onda de luz ultravioleta e a vibrações de baixa frequência, características que, curiosamente, coincidiam com os ambientes onde esses pesticidas eram mais frequentemente aplicados. Essa adaptação sensorial, embora aparentemente desconectada do problema auditivo de Sarah, demonstrava um padrão de evolução multifacetado. O inseto não apenas se tornou mais resistente e tóxico, mas também mais sintonizado com os sinais de seu ambiente modificado pela ação humana. Esse fenômeno sugere que as pressões ambientais antropogênicas podem, de fato, moldar não apenas a fisiologia, mas também a percepção sensorial de outras espécies, alterando fundamentalmente suas interações com o mundo. Uma camada adicional de complexidade surgiu com a análise da estrutura molecular do cerumexina, o composto lipídico modificado secretado pelo inseto. Descobriu-se que sua estrutura quimicamente única, com um arranjo específico de cadeias de ácidos graxos hidrofóbicos e grupos hidrofílicos, permitia que ele se integrasse de forma quase perfeita às membranas celulares do epitélio do canal auditivo. Essa integração não era apenas física. O cerumexina parecia modular a fluidez da membrana e alterar a atividade de canais iônicos essenciais para a sinalização celular. O efeito prático era a dessensibilização gradual dos receptores de dor, crucialmente, a supressão da resposta imune local, impedindo que o corpo de Sarah reconhecesse o inseto como um invasor estranho. Essa capacidade de camuflagem molecular, de se tornar indistinguível das próprias estruturas do hospedeiro, é um testemunho da complexidade da engenharia biológica natural e levanta questões sobre a sutileza das interações parasita-hospedeiro. Por outro lado, a descoberta de que a exposição a pesticidas organofosforados poderia induzir a produção de um feromônio de alarme com ação neuroquímica em mamíferos abre um campo de estudo inteiramente novo sobre a comunicação química interespécies em cenários de contaminação ambiental. A hipótese é que, em ambientes onde esses pesticidas são abundantes, os insetos que desenvolveram a capacidade de produzir tais compostos podem ter uma vantagem adaptativa, não apenas ao alertar seus congêneres, mas também ao desorientar predadores ou potenciais ameaças de outras espécies. Essa guerra química em nível molecular, travada em escala microscópica, ilustra um aspecto muitas vezes invisível da evolução, onde a pressão seletiva imposta pela atividade humana pode levar ao desenvolvimento de estratégias de sobrevivência cada vez mais elaboradas e interconectadas, transcendendo as barreiras de classe biológica. A descoberta de que os isomeiros do feromônio de alarme do inseto poderiam interagir com receptores de glutamato no córtex pré-frontal humano, alterando a eficiência sináptica e a capacidade de raciocínio, abriu uma dimensão completamente nova no entendimento da neurobiologia parasitária. Para além de uma simples influência na ansiedade, essa interação sugere um mecanismo de manipulação cognitiva mais profundo. Considere, por exemplo, como a exposição prolongada a esses compostos voláteis poderia, inadvertidamente, criar um estado de torpor mental, tornando o hospedeiro menos propenso a detectar a presença do invasor ou a reagir a outros sinais de alerta. A mente humana, em sua complexidade, torna-se um terreno fértil para adaptações biológicas que buscam a sobrevivência do mais apto, mesmo que essa aptidão se manifeste na sutil alteração da percepção e do julgamento. Essa capacidade de interferir em funções cognitivas de alta ordem, como o raciocínio lógico, é um testemunho da sofisticação evolutiva alcançada por essa espécie em resposta a pressões ambientais específicas, como a contaminação por organofosforados. Aprofundando essa linha de raciocínio, é fundamental explorar como essa interferência neuroquímica poderia ter se manifestado no caso de Sarah. A neblina mental e os lapsos de memória descritos por ela não eram apenas sintomas passageiros de estresse, mas possivelmente manifestações de um sistema de defesa do inseto que visava incapacitar, ou no mínimo, desorientar o hospedeiro.
Imagine que, ao tentar processar informações complexas no trabalho ou lembrar de detalhes cruciais, Sarah se deparava com uma espécie de ruído neurológico, uma interferência sutil que dificultava a consolidação e a recuperação de memórias. Essa manipulação, orquestrada por um agente externo minimamente invasivo, destaca a vulnerabilidade do nosso próprio sistema nervoso a influências químicas, mesmo quando elas provêm de fontes inesperadas e de outras espécies. Além disso, a investigação sobre a origem da mutação genética, ligada à exposição a pesticidas organofosforados, trouxe à luz a possibilidade de que essa adaptação sensorial do inseto, a maior sensibilidade à luz ultravioleta e a vibrações de baixa frequência, pudesse ter um papel secundário na manipulação comportamental. Se esses pesticidas também alteraram a percepção do inseto, tornando-o mais reativo a certos estímulos, é plausível que ele tenha desenvolvido uma estratégia de fuga ou defesa que envolvesse a liberação do feromônio neuroativo em momentos de maior estresse, como durante a manipulação médica ou a percepção de um perigo iminente. Essa ligação entre a adaptação sensorial e a produção de compostos neuroativos sugere um ciclo de feedback evolutivo onde a resposta a um estímulo ambiental se amplifica através de mecanismos bioquímicos complexos, criando um sistema de defesa multifacetado. Em contrapartida, ao refletirmos sobre as implicações para a saúde humana, é crucial considerar como a exposição a esses mesmos pesticidas, que induziram a mutação no inseto, pode afetar a cognição e a memória em humanos. Estudos epidemiológicos já documentaram a ligação entre a exposição crônica a organofosforados e um aumento no risco de distúrbios neurológicos. O caso de Sarah, portanto, não apenas revela uma adaptação parasitária extraordinária, mas também reforça a necessidade de uma vigilância rigorosa sobre a exposição a produtos químicos com potencial neurotóxico, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A linha tênue entre a adaptação de um organismo e o risco para outro torna-se cada vez mais tênue à medida que desvendamos essas interconexões. Por fim, a descoberta da integração do serumexina nas membranas celulares do epitélio auricular, modulando a resposta imune e a sinalização celular, abre novas perspectivas para a compreensão da tolerância parasitária. A forma como o inseto consegue silenciar a resposta do sistema imunológico do hospedeiro, evitando a inflamação e o reconhecimento como corpo estranho, é um feito notável de bioengenharia. Essa capacidade de mimetismo molecular e de manipulação da fisiologia celular do hospedeiro sugere que mecanismos semelhantes podem estar em jogo em outras infecções ou infestações, onde a sobrevivência do patógeno depende de sua habilidade em evadir as defesas do hospedeiro. Estudar o serumexina em detalhes pode nos ensinar sobre como modular a resposta imune de forma controlada, uma área de imenso potencial terapêutico. A complexidade do feromônio de alarme, agora compreendido como um agente capaz de modular a neuroquímica humana, abriu uma dimensão completamente nova no entendimento da neurobiologia parasitária. Para além de uma simples influência na ansiedade, essa interação sugere um mecanismo de manipulação cognitiva mais profundo. Considere, por exemplo, como a exposição prolongada a esses compostos voláteis poderia, inadvertidamente, criar um estado de torpor mental, tornando o hospedeiro menos propenso a detectar a presença do invasor ou a reagir a outros sinais de alerta. A mente humana, em sua complexidade, torna-se um terreno fértil para adaptações biológicas que buscam a sobrevivência do mais apto, mesmo que essa aptidão se manifeste na sutil alteração da percepção e do julgamento. Essa capacidade de interferir em funções cognitivas de alta ordem, como o raciocínio lógico, é um testemunho da sofisticação evolutiva alcançada por essa espécie em resposta a pressões ambientais específicas, como a contaminação por organofosforados. Aprofundando essa linha de raciocínio, é fundamental explorar como essa interferência neuroquímica poderia ter se manifestado no caso de Sarah. A neblina mental e os lapsos de memória descritos por ela não eram apenas sintomas passageiros de estresse, mas possivelmente manifestações de um sistema de defesa do inseto que visava incapacitar, ou no mínimo, desorientar o hospedeiro. Imagine que, ao tentar processar informações complexas no trabalho ou lembrar de detalhes cruciais, Sarah se deparava com uma espécie de ruído neurológico, uma interferência sutil que dificultava a consolidação e a recuperação de memórias. Essa manipulação, orquestrada por um agente externo minimamente invasivo, destaca a vulnerabilidade do nosso próprio sistema nervoso a influências químicas,
mesmo quando elas provêm de fontes inesperadas e de outras espécies. Além disso, a investigação sobre a origem da mutação genética, ligada à exposição a pesticidas organofosforados, trouxe à luz a possibilidade de que essa adaptação sensorial do inseto, a maior sensibilidade à luz ultravioleta e a vibrações de baixa frequência, pudesse ter um papel secundário na manipulação comportamental. Se esses pesticidas também alteraram a percepção do inseto, tornando-o mais reativo a certos estímulos, é plausível que ele tenha desenvolvido uma estratégia de fuga ou defesa que envolvesse a liberação do feromônio neuroativo em momentos de maior estresse, como durante a manipulação médica ou a percepção de um perigo iminente. Essa ligação entre a adaptação sensorial e a produção de compostos neuroativos sugere um ciclo de feedback evolutivo onde a resposta a um estímulo ambiental se amplifica através de mecanismos bioquímicos complexos, criando um sistema de defesa multifacetado. Em contrapartida, ao refletirmos sobre as implicações para a saúde humana, é crucial considerar como a exposição a esses mesmos pesticidas, que induziram a mutação no inseto, pode afetar a cognição e a memória em humanos. Estudos epidemiológicos já documentaram a ligação entre a exposição crônica a organofosforados e um aumento no risco de distúrbios neurológicos. O caso de Sarah, portanto, não apenas revela uma adaptação parasitária extraordinária, mas também reforça a necessidade de uma vigilância rigorosa sobre a exposição a produtos químicos com potencial neurotóxico, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A linha tênue entre a adaptação de um organismo e o risco para outro torna-se cada vez mais tênue à medida que desvendamos essas interconexões. Por fim, a descoberta da integração do serumexina nas membranas celulares do epitélio auricular, modulando a resposta imune e a sinalização celular, abre novas perspectivas para a compreensão da tolerância parasitária. A forma como o inseto consegue silenciar a resposta do sistema imunológico do hospedeiro, evitando a inflamação e o reconhecimento como corpo estranho, é um feito notável de bioengenharia. Essa capacidade de mimetismo molecular e de manipulação da fisiologia celular do hospedeiro sugere que mecanismos semelhantes podem estar em jogo em outras infecções ou infestações, onde a sobrevivência do patógeno depende de sua habilidade em evadir as defesas do hospedeiro. Estudar o serumexina em detalhes pode nos ensinar sobre como modular a resposta imune de forma controlada, uma área de imenso potencial terapêutico. A compreensão da complexidade neuroquímica do feromônio de alarme do inseto, com sua capacidade de modular a percepção e a cognição humana, abre uma nova fronteira na neurociência ambiental e na toxicologia. A forma como esses isômeros específicos interagem com receptores de glutamato no córtex pré-frontal, afetando a plasticidade sináptica e a eficiência do processamento de informações, sugere que a contaminação por pesticidas organofosforados pode ter consequências muito mais sutis e insidiosas do que se imaginava anteriormente. Em vez de apenas causar danos neurológicos diretos, como a inibição da acetilcolinestérase, esses compostos, ao induzirem mutações no inseto, parecem ter capacitado o organismo a desenvolver mecanismos de engenharia molecular que exploram as próprias vias de comunicação do cérebro humano. Pensemos, por exemplo, em como a exposição prolongada a um ambiente com esses pesticidas pode, de forma indireta, tornar os humanos mais suscetíveis à influência de sinais químicos de insetos adaptados, criando um ciclo de vulnerabilidade e adaptação que se retroalimenta. Essa interação complexa entre a exposição química ambiental e a capacidade de organismos oportunistas de explorar essas vulnerabilidades representa um desafio significativo para a saúde pública, exigindo abordagens mais holísticas que considerem as interconexões entre a poluição, a evolução e a neurobiologia humana. Ademais, a descoberta da integração do serumexina nas membranas celulares do epitélio auricular, modulando a resposta imune e a sinalização celular, lança uma nova luz sobre a tolerância parasitária. A capacidade do inseto de desativar a resposta inflamatória local, impedindo que o sistema imunológico do hospedeiro o reconheça como um invasor, é um feito notável de mimetismo molecular. Essa habilidade de se disfarçar em nível celular, alterando a fluidez da membrana e a atividade de canais iônicos, demonstra um nível de sofisticação biológica que desafia as noções convencionais de parasitismo. Essa estratégia de evasão imunológica, orquestrada por um composto lipídico com propriedades de auto-organização surpreendentes, sugere que a sobrevivência de muitos parasitas pode depender não apenas de sua capacidade de se reproduzir,
mas de sua habilidade em se tornar invisível para as defesas do hospedeiro. Compreender os mecanismos por trás da ação do serumexina pode oferecer insights valiosos para o desenvolvimento de novas terapias imunomoduladoras e para o tratamento de doenças autoimunes, onde a modulação controlada da resposta inflamatória é crucial. Por outro lado, a investigação sobre a origem da mutação genética, ligada à exposição a pesticidas organofosforados, trouxe à tona a possibilidade de que essa adaptação sensorial do inseto, a maior sensibilidade à luz ultravioleta e a vibrações de baixa frequência, pudesse ter um papel secundário na manipulação comportamental. Se esses pesticidas também alteraram a percepção do inseto, tornando-o mais reativo a certos estímulos, é plausível que ele tenha desenvolvido uma estratégia de fuga ou defesa que envolvesse a liberação do feromônio neuroativo em momentos de maior estresse, como durante a manipulação médica ou a percepção de um perigo iminente. Essa ligação entre a adaptação sensorial e a produção de compostos neuroativos sugere um ciclo de feedback evolutivo onde a resposta a um estímulo ambiental se amplifica através de mecanismos bioquímicos complexos, criando um sistema de defesa multifacetado. Em contrapartida, ao refletirmos sobre as implicações para a saúde humana, é crucial considerar como a exposição a esses mesmos pesticidas, que induziram a mutação no inseto, pode afetar a cognição e a memória em humanos. Estudos epidemiológicos já documentaram a ligação entre a exposição crônica a organofosforados e um aumento no risco de distúrbios neurológicos. O caso de Sarah, portanto, não apenas revela uma adaptação parasitária extraordinária, mas também reforça a necessidade de uma vigilância rigorosa sobre a exposição a produtos químicos com potencial neurotóxico, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A linha tênue entre a adaptação de um organismo e o risco para outro torna-se cada vez mais tênue à medida que desvendamos essas interconexões. Por fim, a descoberta da integração do serumexina nas membranas celulares do epitélio auricular, modulando a resposta imune e a sinalização celular, abre novas perspectivas para a compreensão da tolerância parasitária. A forma como o inseto consegue silenciar a resposta do sistema imunológico do hospedeiro, evitando a inflamação e o reconhecimento como corpo estranho, é um feito notável de bioengenharia. Essa capacidade de mimetismo molecular e de manipulação da fisiologia celular do hospedeiro sugere que mecanismos semelhantes podem estar em jogo em outras infecções ou infestações, onde a sobrevivência do patógeno depende de sua habilidade em evadir as defesas do hospedeiro. Estudar o serumexina em detalhes pode nos ensinar sobre como modular a resposta imune de forma controlada, uma área de imenso potencial terapêutico. Ademais, a investigação sobre a origem da mutação genética, ligada à exposição a pesticidas organofosforados, trouxe à tona a possibilidade de que essa adaptação sensorial do inseto, a maior sensibilidade à luz ultravioleta e a vibrações de baixa frequência, pudesse ter um papel secundário na manipulação comportamental. Se esses pesticidas também alteraram a percepção do inseto, tornando-o mais reativo a certos estímulos, é plausível que ele tenha desenvolvido uma estratégia de fuga ou defesa que envolvesse a liberação do feromônio neuroativo em momentos de maior estresse, como durante a manipulação médica ou a percepção de um perigo iminente. Essa ligação entre a adaptação sensorial e a produção de compostos neuroativos sugere um ciclo de feedback evolutivo onde a resposta a um estímulo ambiental se amplifica através de mecanismos bioquímicos complexos, criando um sistema de defesa multifacetado. Considere, por exemplo, como um ambiente mais vibratório ou com fontes de luz UV específicas, que poderiam ser desencadeados por equipamentos médicos, poderiam inadvertidamente ativar o inseto para liberar esses compostos, exacerbando a desorientação do paciente. Em contrapartida, ao refletirmos sobre as implicações para a saúde humana, é crucial considerar como a exposição a esses mesmos pesticidas, que induziram a mutação no inseto, pode afetar a cognição e a memória em humanos. Estudos epidemiológicos já documentaram a ligação entre a exposição crônica a organofosforados e um aumento no risco de distúrbios neurológicos. O caso de Sarah, portanto, não apenas revela uma adaptação parasitária extraordinária, mas também reforça a necessidade de uma vigilância rigorosa sobre a exposição a produtos químicos com potencial neurotóxico, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A linha tênue entre a adaptação de um organismo e o risco para outro torna-se cada vez mais tênue à medida que desvendamos essas interconexões. A forma como a exposição a toxinas ambientais pode, de maneira cascata,
influenciar a evolução de outros organismos e, subsequentemente, representar um risco direto para nós, é um ciclo preocupante que exige atenção. Por fim, a descoberta da integração do serumexina nas membranas celulares do epitélio auricular, modulando a resposta imune e a sinalização celular, abre novas perspectivas para a compreensão da tolerância parasitária. A forma como o inseto consegue silenciar a resposta do sistema imunológico do hospedeiro, evitando a inflamação e o reconhecimento como corpo estranho, é um feito notável de bioengenharia. Essa capacidade de mimetismo molecular e de manipulação da fisiologia celular do hospedeiro sugere que mecanismos semelhantes podem estar em jogo em outras infecções ou infestações, onde a sobrevivência do patógeno depende de sua habilidade em evadir as defesas do hospedeiro. Estudar o serumexina em detalhes pode nos ensinar sobre como modular a resposta imune de forma controlada, uma área de imenso potencial terapêutico. Talvez, no futuro, possamos desenvolver terapias que imitem essa invisibilidade molecular para combater doenças autoimunes ou para melhorar a integração de implantes médicos, aprendendo com os segredos da natureza. À medida que os contornos dessa jornada se definem, torna-se palpável a complexidade que se desdobra a partir de um evento inicialmente percebido como singular. As diversas facetas da experiência de Sarah Mitchell, desde a intrusão biológica até as repercussões ambientais e médicas, tecem um padrão intrincado que transcende a mera narrativa de um caso clínico incomum. A convergência de descobertas, que outrora pareciam dispersas, agora aponta para uma compreensão mais profunda das intrincadas interconexões que governam a saúde e o bem-estar em nosso planeta. O que começou como uma investigação sobre uma dor de ouvido evoluiu para um exame minucioso da resiliência da vida em face de adversidades impostas, e da surpreendente capacidade de adaptação de organismos em ambientes alterados pela atividade humana. Refletindo sobre este percurso até agora, somos levados a considerar como os limites entre o biológico e o químico, o individual e o coletivo, se tornam cada vez mais fluidos. As revelações sobre as propriedades bioativas de compostos inesperados e a influência sutil de sinais químicos no comportamento e na fisiologia destacam a profundidade com que a vida, em suas mais variadas formas, se entrelaça e se influencia mutuamente. Essa tapeçaria de interações, onde cada fio, seja ele genético, molecular ou ambiental, desempenha um papel crucial, nos convida a reavaliar nossa percepção sobre o que constitui uma ameaça ou uma oportunidade. É como observar um ecossistema microscópico operando em harmonia dissonante dentro de nós, revelando segredos da natureza que desafiam nossa compreensão. À luz dessas percepções, o caminho a seguir, aquele que nos conduzirá às reflexões finais, começa a se delinear com maior clareza. A compreensão de como a pressão ambiental pode catalisar transformações evolutivas e como essas transformações, por sua vez, podem repercutir em nossa própria saúde, nos impele a uma consideração mais atenta das consequências de nossas ações. As lições aprendidas, as perguntas que permanecem e as novas interrogações que surgem, formam um arcabouço para a compreensão das complexas relações entre o que é natural e o que é resultado da intervenção humana. É um convite à contemplação sobre a responsabilidade que carregamos e a sabedoria que podemos extrair das mais inesperadas fontes. À medida que nos preparamos para a etapa final desta exploração, é importante reconhecer que cada descoberta, cada sintoma, cada análise, contribuiu para um quadro mais amplo. A jornada nos levou a desvendar não apenas a mecânica de uma intrusão biológica, mas também a intrincada dança da adaptação e da resiliência em um mundo em constante transformação. As ideias que foram cuidadosamente desdobradas ao longo deste relato convergem para um ponto de convergência, onde a magnitude das implicações se torna inegável, antecipando a reflexão derradeira sobre o que esta história nos ensina fundamentalmente. A narrativa que se desenrolou a partir de uma simples dor de ouvido em Sarah Mitchell transcende o âmbito de um evento médico isolado, revelando-se como um microcosmo das complexas, e por vezes, assustadoras interconexões que definem a vida moderna. A jornada através da intrusão biológica, da manipulação neuroquímica e da intrincada engenharia molecular de um inseto adaptado a um ambiente contaminado, culmina não em respostas definitivas, mas em um convite profundo à reflexão. Percebemos agora que a linha entre o que é considerado natural e o que é moldado pela intervenção humana tornou-se perigosamente tênue, e que os sinais que nosso corpo emite podem ser ecos de um mundo ambientalmente perturbado.
A história de Sarah é, em essência, um alerta sobre a fragilidade dos nossos sistemas biológicos e a surpreendente resiliência da vida em encontrar formas de prosperar, mesmo em cenários de degradação. A capacidade do inseto de secretar compostos como o serumexina, modulando a resposta imune e a percepção humana, e de produzir feromônios que interferem na cognição, demonstra um nível de adaptação que desafia nossa compreensão sobre a inteligência biológica. Esses mecanismos, desenvolvidos em resposta à pressão seletiva dos pesticidas organofosforados, nos forçam a confrontar a ideia de que a evolução pode ser acelerada e direcionada por nossas próprias ações. A forma como essa pequena criatura aprendeu a navegar e a manipular a fisiologia do hospedeiro, utilizando as próprias vias de comunicação do nosso corpo, é um lembrete poderoso de que estamos inseridos em uma rede de interdependência mais intrincada do que imaginamos. A natureza, em sua busca incessante por sobrevivência, encontra caminhos que, por vezes, nos surpreendem e nos desafiam a reavaliar nosso lugar no planeta. O caso de Sarah Mitchell, portanto, não é apenas um relato de uma descoberta médica extraordinária, mas um espelho das consequências de nossas ações sobre o meio ambiente, por extensão, sobre nossa própria saúde. A contaminação ambiental que permitiu a mutação e a adaptação desse inseto é um reflexo direto de práticas insustentáveis e da falha na fiscalização de resíduos tóxicos. A história nos ensina que os problemas ambientais não são entidades abstratas, mas realidades concretas que podem se manifestar de formas inesperadas e íntimas, afetando-nos em nosso nível mais fundamental. A lição que emerge é a de que a saúde do planeta e a saúde individual estão intrinsecamente ligadas, formando um ciclo contínuo de causa e efeito. Ao contemplarmos o desfecho desta saga, somos impelidos a ir além da mera constatação dos fatos. A verdadeira prática começa agora. A prática da observação atenta, da responsabilidade ambiental e da valorização da ciência como ferramenta para desvendar os mistérios que nos cercam. Que possamos olhar para os sinais que nosso corpo nos envia, e para os sinais que a natureza nos apresenta, com uma nova profundidade de compreensão. Que a história de Sarah Mitchell nos inspire a uma vigilância constante, a um compromisso renovado com a sustentabilidade e a uma busca incessante por conhecimento, pois é na sabedoria extraída dessas complexas interações que reside a chave para um futuro mais saudável e equilibrado para todos os seres que habitam este planeta.